Olá, bem-vindos a esse vídeo palestra e nós vamos falar aqui sobre legalização de eventos. Eu sou Ana Lamenha e trabalho há 35 anos no ramo do entretenimento, não só produzindo espetáculos, como também legalizando. E acabei, ao longo desses 35 anos de experiência em legalização de eventos, ficando um pouquinho conhecedora do tema, que eu gostaria nesse vídeo compartilhar com vocês. Vocês já se deram conta de que quando vocês vão fazer um evento, está tudo certo, contratar os artistas, elaboraram toda a programação, mas na hora da estreia vem aquele problema, e cadê o alvará de funcionamento? Será que a gente consegue estrear? Normalmente vocês deixam isso para ser a última coisa a ser pensado. E na verdade, quando você começa a programar o seu evento, ele deve estar paralelo a toda a sua programação, a elaboração da documentação que vai viabilizar esse seu evento. Sem a legalização de eventos, você não consegue nem estrear e nem cumprir a sua temporada. Ou seja, você perde todo o trabalho que foi construído. Então, vamos dar um pouquinho mais de atenção nesse tema? Mas para isso é importante que você conheça. A maioria dos produtores contratam pessoas que fazem legalização e não tem a menor noção de como é feito e os custos que isso envolve. Então, quando você vai fazer a sua planilha de custos, você planeja toda a produção e esquece da despesa de legalização. E é uma despesinha pesada. Vamos acompanhar esse vídeo agora, que não tem a pretensão de formar ninguém em secretário de frente, que é o nome do profissional que faz a legalização. Mas sim, tem a pretensão de contribuir com o esclarecimento para a sua melhor programação orçamentária, você que é um produtor ou um empresário cultural. Vamos então conhecer os órgãos de competência que nós precisamos acessar para poder ter as nossas autorizações, né? São eles: a Prefeitura Municipal, da onde você está fazendo o evento, o Corpo de Bombeiros, em alguns estados, como é o caso do Rio de Janeiro, a Polícia Militar também, Batalhão da Polícia Militar local, e a Delegacia Civil local também, porque nós precisamos também ter documentação de nada a opor desses dois últimos órgãos de segurança pública. Precisamos também de licença do Fórum do Juizado de Menores, dependendo se tiver participação de menores no evento, tanto frequentando como público, como também participando do evento como artista. Então, a gente precisa também acionar esses órgãos. Dependendo da natureza do seu evento, você também deve requisitar energia elétrica para o evento e também abastecimento de água, que pode ser na concessionária que oferece a água, né, com ponto de ligação, ou ainda o carro-pipa para poder suprir seu evento. Então, é com tudo isso que você vai ter que movimentar para poder saber que no dia do seu evento vai estar tudo legalizado e tudo funcionando. Então, vamos começar aqui. Eu estou com uma colinha, vou olhar de para baixo de vez em quando, para não deixar de passar nada importante para vocês. Vamos começar falando da prefeitura. A prefeitura é o primeiro órgão que você tem que chegar na cidade e procurar, porque na prefeitura ela vai te dar o passo a passo das posturas municipais. Isso varia. O terreno, o solo, ele compete ao município. Então, todo evento que você faça, você tem que ter o alvará de funcionamento do município. E cada município tem as suas posturas municipais, porque são leis feitas naquele município ou até decretos do próprio prefeito que devem ser observados para a gente chegar ao resultado final, que é a obtenção do nosso alvará. Bom, então, chegando na prefeitura, você tem que procurar qual é o órgão que te dá o alvará. Em alguns municípios, algumas prefeituras, esse local chama-se posturas municipais, né? É um órgão de postura municipal. Em outras prefeituras chama-se coordenação de fiscalização e licenciamento. Mas seja como for, chegando na prefeitura, você vai se informar direitinho.
É preciso, então, que você diga para lá a natureza do seu evento e peça as orientações de quais as documentações são exigidas para você poder tirar o seu alvará. Algumas prefeituras já estão se modernizando e fazendo isso tudo online, como é o caso do município do Rio de Janeiro. Hoje aqui no nosso município, você faz tudo pela internet, mas a maioria do interior do estado, dos municípios menores, ainda são presenciais. Então é necessário que você se informe para que você faça tudo corretamente. O outro documentação que você vai ter que tirar no outro órgão é o corpo de bombeiro, tão importante quanto o da prefeitura. Tanto que a prefeitura não te dá um alvará se você não apresentar o alvará ou a licença, a autorização do corpo de bombeiros. Ela espera até o último momento você apresentar essa autorização para ela poder liberar o alvará dela, porque faz parte do kit. O que a prefeitura faz? Ela observa todas as posturas estaduais e municipais e ela é como se fosse uma fiscalização de que você cumpriu todas as etapas. Então, aí, seu evento está habilitado a funcionar e ela, então, emite o alvará de funcionamento para você. Normalmente, é assim que acontece. Bom, o que você vai gastar na prefeitura? Algumas prefeituras, onde o licenciamento é feito presencialmente, te cobram uma pequena taxa para você abrir o processo. Então, você vai receber o boleto da taxa, paga, e com essa taxa paga, você abre o seu processo. E ali você junta toda a documentação que o município te exigiu. O online, aqui no município do Rio de Janeiro, você não precisa pagar essa taxa. Você já abre o processo, você só se cadastra, abre o processo, e ali você vai também no passo a passo da documentação que vai ser exigida, escaneando e enviando, anexando a documentação dentro do seu processo até que ele se cumpra totalmente. Então, taxa de abertura de processo em alguns municípios. A outra despesa que você vai ter no município é com a taxa de alvará. Quando finalizar o seu processo, ele vai te emitir uma taxa de alvará e você vai pagar para poder receber esse alvará. Mas antes dessa etapa, ainda tem uma outra. Alguns municípios cobram o ISS. Por que alguns municípios? Também depende da natureza do seu evento. Por exemplo, o circo, como é cultura, alguns municípios, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, já tem uma legislação que isenta o circo de pagar o ISS. Então, eles não cobram. Mas a maioria dos municípios brasileiros ainda cobra 5% do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Esse imposto, normalmente, eles calculam por estimativa, né, de capacidade pública, eles fazem umas contas mais ou menos por aí, e você tem que pagar antecipado ao evento, não é pago posterior. Normalmente, esse pagamento ele é feito antes de você estrear, ou no máximo, ele te dá um prazo para você estrear e pagar na semana seguinte. Normalmente, é assim que funciona. Então, você já tem essa despesa com a prefeitura. Bom, documentação, normalmente, que você vai ter que ter. Isso é para todos os órgãos, tá? Eu, quando faço legalização, eu já monto kits, que eu chamo. O primeiro kit que eu monto é o kit da documentação do meu cliente, ou seja, da empresa responsável pelo evento. Pode ser uma empresa CNPJ, né? Uma empresa legalizada, que tem a CNPJ. Então, aí, eu tenho que ter o quê? Cópias do contrato social, cópia do CNPJ, cópia da carteira de identidade e CPF, e alguns lugares pedem também um comprovante de residência, uma declaração de residência do dono da empresa. Então, tudo isso é cópia. Então, eu junto essa documentação, que é a documentação de apresentação do responsável pelo evento. Alguns eventos pequenos, às vezes eventos de blocos carnavalescos, de festa junina do bairro, não tem uma empresa, não tem CNPJ. Então, tem o organizador do evento, que é o responsável. Então, ele vai dar entrada nesses órgãos todos que a gente vai falar pelo CPF dele. Então, ele não tem empresa, vai juntar o CPF, a identidade, comprovante de residência dele, e vai fazer um ofício se declarando promotor do evento. Por quê? Porque tem que haver um responsável pelo evento, caso ocorra alguma fatalidade, algum acidente, algum sinistro.
Então, alguém tem que ser responsabilizado. Então, tem que ter, o responsável é o promotor do evento. Olha a responsabilidade de quem faz. Bom, então, juntando esse kit que eu chamo de documento, depois disso tem mais um outro documento importante que todos os órgãos também vão pedir, que é a procuração do secretário de frente, da pessoa que está fazendo a legalização. Se não for o próprio interessado, o próprio dono da empresa ou o próprio responsável pelo evento que está dando entrada, se for uma terceira pessoa que é contratada para essa finalidade, essa pessoa vai precisar de uma procuração. E essa procuração tem que ser assinada pelo representante legal do evento, o responsável, e tem que ser reconhecida a firma em cartório para legitimar a procuração, ok? Então, junto com a procuração, com firma reconhecida, a cópia dela, o procurador tem que colocar a carteira de identidade e CPF dele. E também alguns órgãos pode ser que venha pedir um comprovante de residência. Eu falo sempre a mais porque já aconteceu na minha legalização de haver esses pedidos, eu já costumo estar com tudo dentro da pasta. É melhor você pecar por excesso do que por omissão, falta, e que deixa você embargado, tendo que ir naquele bate e volta, indo para casa providenciar e voltar no dia seguinte. Então é melhor já estar com tudo dentro da pastinha. Esses documentos são documentos de praxe. Um outro documento importante que você vai precisar ter, que todos os órgãos vão te pedir, é a ART do evento. O que é a ART? Arte de Responsabilidade Técnica. Quem que dá esse documento? Um profissional que é um engenheiro, que você também vai contratar, que vai se responsabilizar pela montagem do teu evento. Tudo que você vai montar, desde das caixas do som, da iluminação, de tendas, se houver, se for um circo, a montagem do circo da lona, arquibancadas, palcos, tudo isso é esse engenheiro que vai fazer o teu projeto do que vai ser montado no seu evento, e mediante aquele projeto, ele vai ter que provavelmente emitir alguns laudos, laudos de acessibilidade. Existe uma legislação que pede que o engenheiro faça esses laudos atestando que tem acessibilidade no teu evento, que tem saída de emergência. Ele vai precisar fazer uma planta ou um croquis, se for evento pequeno, sinalizando entrada e saída, rota de fuga, porque isso o Corpo de Bombeiro vai exigir. Então, você tem que contratar um engenheiro. Esse profissional, você não tem como escapar dele. E todos os órgãos vão pedir a ART, tá? Todos os órgãos que a gente vai falar aqui. E o bombeiro pede um pouquinho mais, que no caso é essa planta, né? Bom, claro também que os órgãos vão pedir, não esqueçam de o engenheiro que assina a ART, você tem que ter também a cópia da carteira do CREA dele. O Corpo de Bombeiro em alguns estados pedem e algumas prefeituras também. Então é bom que você já tenha isso em mãos. Quando você contratar o profissional, peça a ele para poder dar quem está fazendo a legalização para você. Bom, autorização do Corpo de Bombeiros. A autorização no Corpo de Bombeiros, alguns lugares já são online, como o estado de São Paulo, Minas eu não tenho certeza, mas aqui no Rio de Janeiro está começando a informatizar agora. Então você já abre o processo, mas a documentação você ainda tem que presencialmente apresentar, tá? Então você vai abrir o processo no Corpo de Bombeiro, mas para isso você tem que preencher um documento e pagar uma taxa ao Corpo de Bombeiro, tá? É uma outra despesa que você já pode lançar na sua planilha, é a taxa do Corpo de Bombeiro. Desculpe, eu esqueci de falar a vocês que quando o engenheiro é contratado, que faz a ART, ele também tem que pagar uma taxa ao CREA, referente àquela ART. Senão a ART, ela fica como rascunho, ela não sai definitiva e ela não tem validade, tá? Então, o CREA do Estado, ele recolhe sempre uma taxa para validar a ART do profissional de engenharia que está assinando para você. É uma outra despesa que você tem também, essa taxa do CREA. Voltando ao Corpo de Bombeiros, quando você abre o processo, dependendo da natureza do seu evento, ele vai te dar uma listagem de documentação que você vai precisar. Então, normalmente, é a documentação do responsável do evento, que a gente já falou sobre isso, a procuração de quem está
tratando as ARTs dos engenheiros, com a carteira do crédito profissional, laudos, que são exigidos de acordo com a lei, a planta ou um croquis, se for um evento pequeno, também que o engenheiro vai fazer para você. Não esquecendo também que nos eventos de grande porte, vocês podem ter mais uma despesa, que é o teste de carga. Em eventos muito grandes, que se constrói aqueles palcos enormes, onde tipo de banda, festivais, que vão ocupar em cima vários músicos, então vai colocar coisa pesada ali em cima, refletores, caixas de som. Então, o Corpo de Bombeiro pede que haja um teste de carga no palco, como também, se houver montagem de arquibancada, tem que fazer um teste de carga de arquibancada. Quem faz esse teste de carga também é o profissional de engenharia. Ele faz o teste de carga, fotografa, faz o laudo para que você possa anexar no documento do Corpo de Bombeiros. Vamos lá? Além de tudo isso, você tem que também, o bombeiro vai te pedir a nota fiscal dos extintores que você vai utilizar, porque o seu engenheiro fazendo a planta, ele já vai colocar, porque ele sabe quais são as exigências daquele estado, em termos de medidas de entrada e de saída de público, bem como quais são os tipos de extintores e aonde eles devem ser posicionados dentro do seu evento. Então, de acordo com o que tiver na planta, você tem que apresentar uma nota fiscal de compra de extintores ou de recarga, normalmente de empresas credenciadas naquele estado. O bombeiro pede que as empresas sejam credenciadas. E aí você, aqui no estado do Rio de Janeiro, ele pede inclusive que as empresas credenciadas tenham uma carteirinha que anualmente eles validam, né, como sendo credenciado a prestar aquele serviço, né, de extintores, de recargas, enfim, e de vendas, né? Quer dizer, vendas não, mas de recargas sim. Então, você, além de ter a nota fiscal do seu extintor, você também tem que apresentar a documentação do seu fornecedor, que ele está habilitado a fazer a sua recarga. Laudo de dignificação. Se você tem lonas, né, tipo circo, ou lonas de cobertura de marquises, ou então você tem materiais inflamáveis, ele vai pedir ao Corpo de Bombeiro que você faça um tratamento anti-chamas nele, né? Que é a ignificação da lona. Então, você tem que apresentar um certificado de que a sua lona não pega fogo, que ela recebeu um tratamento anti-chama. Ele vai pedir isso também de vocês. Então, já falamos isso, eu estou olhando aqui a minha colinha. Bom, autorização do uso do espaço, isso é fundamental. Quando você vai fazer um evento, você vai escolher qual é o local que você quer fazer esse evento. Se é dentro do shopping, se é num terreno particular, se é num terreno público. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, é claro, é escolher o local e ter a autorização do dono do terreno para que você, naquele período, ocupe para montar o seu evento. Então, todos os órgãos vão te pedir a cópia desse documento. Seja ela apenas uma autorização escrita, normalmente os shoppings todos fazem contratos de locação. Mas para agilizar, porque o contrato de locação às vezes fica em andamento, tem que pegar a assinatura, se for do diretor do shopping, aí tem que reconhecer firma, tem que passar pelo jurídico, isso demora um pouco. Então, para agilizar, normalmente os shoppings dão uma declaração de autorização para aquele evento. Essa declaração, com firma reconhecida sempre, vale para a tramitação da sua documentação junto aos órgãos públicos, né? E se for com um locatário particular, o terreno for particular, aí você vai ter que apresentar o seu contrato de locação, que é uma coisa mais rápida entre você e o locatário. Se for um terreno público, você vai ter que ter autorização da prefeitura, ok? Ninguém vai dar uma autorização de funcionamento sem ter certeza que você está legalmente habilitado a entrar naquele espaço, que não é seu, certo? Bom, então isso aí é um outro documento que você vai colocar em todas as pastinhas de todos os processos que você vai abrir dos órgãos que você vai ter que percorrer.
Batalhão da Polícia Militar e Delegacia. Bom, aqui no estado do Rio de Janeiro, né, que competência de bombeiro, Polícia Militar e Polícia Civil é competência estadual, certo? Então, aqui nós temos um decreto onde que quem vai fazer um evento tem que tirar o nada a opor da delegacia próxima ao local do seu evento, bem como também a autorização do batalhão da Polícia Militar, que nada tem a opor também que você execute aquele evento naquele local. Por que que aqui se tem isso? Segundo informações, né, que eu questiono tudo, eles acham que uma vez que você vai fazer um evento naquele local, se acontecer algum tumulto com o público, alguma coisa, quem vai te atender é a Polícia Militar, é o carro que você chama logo. Então é importante que a Polícia Militar saiba que você tem um evento ali, né? Eu costumo até fazer, é uma coisa minha de praxe, eu faço um documento à parte solicitando que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro compareça com viaturas com mais frequências em torno do local do evento, né, naquela área pública, no entorno, nos dias e horários de eventos, porque a gente sabe que vai ter uma movimentação de público maior naquela área. Então é importante que a Polícia Militar se faça mais presente também para poder garantir a segurança pública. Dentro do seu evento, você não vai contar com segurança pública, porque o seu evento é um evento particular, não é um evento público. Então, se você quiser segurança, você terá que contratar, ok? Mas você vai ter que contratar também de uma empresa credenciada de segurança, porque existem segurança armada e não armada. Tudo isso os órgãos públicos vão querer saber, você vai ter que declarar se vai contratar segurança ou não. Se você for contratar, você tem que apresentar o seu contrato de trabalho, né? Contratando essa empresa para poder atuar no seu evento, naqueles dias e horários, e eles vão pedir também a relação dos profissionais que vão te atender, principalmente se for pessoas que vão trabalhar armadas no local. Então, eles precisam do nome da pessoa, cópia de identidade e CPF de cada um. É um controle que aí já é a segurança pública que exige, principalmente a Polícia Civil, quando exige a contratação de segurança. Já estou até avançando um pouquinho no que eu ia falar lá na frente, mas uma coisa puxa a outra. A gente está falando de segurança pública, eu acho até pertinente esse tipo de comentário um pouquinho antecipado, né? Que eu ia falar de contratação de segurança privada mais um pouquinho adiante, mas agora já foi. Bom, toda aquela documentação do responsável do evento, que eu falei que é o kit básico, né? Documentação do responsável do evento, CNPJ ou CPF, né? Seja pessoa jurídica ou pessoa física, bem como a sua procuração, a RT, tudo isso, todos os órgãos vão pedir que você apresente. Existe um modelo padrão da Polícia Militar, que é o mesmo da Polícia Civil, citando decreto, tudo isso. Você pode dar uma passadinha no batalhão com antecedência, se informar que eles te dão a cópia do decreto para que você possa citar no seu ofício. No público, sim, todos eles vão querer saber se você tem autorização do espaço público para fazer o seu evento, tá ok? Bom, outro passo que a gente tem que ir é procurar o nosso fórum, caso o seu evento tenha participação de menores, né? Às vezes, o festival Rock in Rio aqui no Rio de Janeiro, vai uma multidão de adolescentes em grupo, e os pais normalmente não vão, né? Nem todos os pais acompanham. Então, os pais são obrigados a acompanharem crianças até 13 anos. De 14 a 18, os jovens até podem frequentar o evento. E é essa autorização do juizado de menores que você tem que pedir. O juizado tem que ser informado da natureza do seu evento, para ver se ele vai conceder que aqueles menores entrem desacompanhados dos pais ou não. O julgamento é do juiz. Então, você faz uma petição, aí vamos a um outro profissional que vocês têm que ter. Vocês têm que ter um advogado, porque hoje em dia a maioria dos fóruns, os juízes estão exigindo que a petição seja feita através de um advogado e que ele acompanhe todo o processo até o final. Então, vocês têm que contratar um advogado para isso. Ele vai peticionar esse pedido ao juiz para que adolescentes maiores de 14 anos, menores de 18, possam entrar no seu evento desacompanhados de pais irresponsáveis,
ou seja, sozinhos, né? Então você tem que ter isso. Outra coisa que você precisa ter no fórum, caso o seu evento você tenha menores trabalhando, né? Músicos menores de idade, menores de 18 anos, se for o circo, que é muito comum, porque os filhos dos circenses aprendem com os pais, né, a fazer os seus números desde criança. E é muito comum você ver no circo menores participando do espetáculo, porque faz parte da formação dele profissional. Então, dança também, você vê muita gente menor de idade já começando a dançar cedo. Então, para esses espetáculos que aconteçam, você tem também que ter uma autorização do juiz. Não é a mesma da entrada e permanência de público. É uma outra autorização, é uma outra petição que o seu advogado vai fazer, pedindo a participação desses menores. E ali ele vai citar naquela petição como é que esses menores participam do evento, o que eles fazem. Normalmente, o que o fórum vai pedir, você vai ter que apresentar, que já pode providenciar isso. Agora vou na minha cola aqui. O histórico escolar que o menor está estudando, né? Comprovação de matrícula, que ele está matriculado, que ele estuda. Atestado médico, que ele está bem fisicamente a exercer aquela atividade física, a estar no seu show. Certidão de nascimento, alguns jovens já têm até carteira de identidade, CPF, junta tudo. Autorização dos pais. Tem um modelo de autorização cujos pais assinam autorizando ao menor a participar daquele evento, naqueles dias e naqueles horários. Então, os pais fazem a declaração, ambos assinam, tem que levar no cartório e reconhecer firma também. E os pais têm que colocar anexo a sua cópia da carteira de identidade e CPF, que é para o juiz ver que a assinatura é a mesma, que bate, embora esteja com firma reconhecida, ele vê ali a documentação correta, o CPF dos responsáveis, para poder bater com os dados que estão na petição. Dependendo do número artístico, poderá haver outras solicitações. Fiquem alertas. Nada do que eu estou falando é regra. Você chega, às vezes, num órgão desse que eu estou falando e se surpreende com um pedido que você nunca te exigiram na vida. Isso acontece, acreditem. Aí você tem que ver a pertinência ou não daquele pedido. Muitas vezes me pediram coisas que não eram pertinentes. Eu tive que fazer, tipo, uma defesa explicando por que não era necessário levar. Então, você pode argumentar. Ou, na maioria dos casos, você tem que cumprir. Eu já passei por um fórum onde o juiz pediu ao o jovem que trabalhava fazendo número aéreo, que tivesse uma ART, uma arte de responsabilidade técnica do engenheiro, atestando que o aparelho dele é seguro, né? Que estava dentro das especificações que garantiam a segurança daquele jovem. Então, do nada, o juiz pode entender que ele precisa de mais garantias para permitir aquela participação, que pode ser perigosa. Então, às vezes, você se depara com esses pedidos, você tem que estar alerta e estar com tempo de entrar com toda a documentação exigida. Se você fizer documentação em cima da hora, você não consegue atender às exigências que são solicitadas. Bom, ligação de energia elétrica e de água. Ora, se você está fazendo o evento em um lugar onde não tenha ponto de luz e água, não tenha ligação de luz e de água, você vai ter que requerer, porque gera ônus, despesa, e essa luz e essa água tem que ser paga por alguém, é o promotor do evento que vai pagar. Então, você tem que ver na cidade a concessionária de energia elétrica e entrar com pedido. Dependendo da capacidade de KVAs que você vai pedir, pode ser uma teto abaixo, um circo pequeno, por exemplo. Eu falo muito de circo, porque eu trabalho muito com os circos, conheço bem essa realidade da documentação que se exige. No circo pequeno, eles gastam muito pouca luz. Então, o próprio engenheiro dele, até civil, pode estar assinando ali para poder pedir. Mas, quando se trata de concessionária de energia elétrica, algumas exigem que isso seja feito por um engenheiro que trabalha, que seja da parte elétrica, né?
um engenheiro eletricista. Então, você vai ter que buscar esse profissional para poder assinar essa RT da ligação. Um outro caso que também é óbvio que vai pedir a você que você tenha um engenheiro da parte elétrica, da instalação da parte elétrica sua, se o seu evento for muito grande. Tem evento que você tem que instalar até transformador. Aí é uma outra despesa que você pode colocar aí, aluguel de transformador para o período do seu evento. Pode ser de um ou mais transformadores, dependendo da natureza do seu evento. Um mega evento numa área muito grande, como é o caso do Rock in Rio, eu acredito que tenha mais de um transformador que eles tenham que alugar para atender a demanda, porque monta parque de diversão, monta muito som, vários palcos, enfim, fiquem alertas, fiquem ligados, isso é uma parte muito importante do seu evento que você deve dar atenção, ok? E mais toda aquela documentação que eu já conversei de praxe, né? É claro que você vai ter o despeso do boleto, água e a luz são despesas que você paga antecipado. Se você não pagar, não te ligam nem a água e nem te ligam a luz. Então, você tem que pagar com antecedência, né? São despesas que você paga por antecedência. Uma outra despesa que você pode vir a ter é também, muito provavelmente, com o ECAD. O ECAD você pode recorrer diretamente ao escritório do ECAD local, onde você está no seu município, para fazer um recolhimento também antecipado, ou pode estrear, se for evento pequeno, não for um mega evento, não tiver muita música, o fiscal do ECAD normalmente costuma ir até o local do evento. E ali ele vê a natureza do evento, vê as músicas, enfim, você acerta com ele ali, pelo menos você já respirou, você já começou a trabalhar, já tem como pagar, né? O ECAD também, que eles costumam, para um evento pequeno, flexibilizar dessa forma, claro que eles vão te notificar, porque a sua obrigação é ir antecipadamente liberar, né, o que você vai apresentar, mas isso também está dentro de uma legalidade. Ele te autuar e você, mediante essa autuação, recolher o que for acordado pelo fiscal que foi te visitar. Espero que tenha sido bacana, que tenha ajudado esse vídeo a vocês. Eu estou à disposição de vocês. Estou dando uma olhadinha aqui, se eu não esqueci de falar nada com vocês. Eu acredito que não. E também o nosso tempo está se esgotando, né? Então, eu deixo aqui o meu abraço. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Até a próxima.